Oi pessoal, tudo bem? Vamos mais a um conteúdo, né? A gente discutiu Revolução Industrial, a gente discutiu luta dos trabalhadores como um fenômeno, né? E a própria formação da classe trabalhadora como um fenômeno consequente desse fenômeno mais emblemático, né? Mais contundente que a gente chamou de Revolução Industrial. Definimos e debatemos a noção da Revolução Industrial como um processo que se desenvolve desde o final do século XVIII e atravessa o século XIX. Ai, meu pescoço. E hoje a gente vai entrar um pouco sobre doutrinas sociais que vão se formando a partir dessa tensão e dessa percepção que os homens e as mulheres, que as pessoas foram tendo em relação aos impactos, aos efeitos que a Revolução Industrial foi gerando como forma de alteração no modo de vida das pessoas. Foi a partir da constatação de uma nova realidade e de seus efeitos, sobretudo seus problemas, que diversas pessoas começaram a se debruçar sobre o fenômeno e tentar produzir respostas e soluções sobre eles. Temos por um lado, como por exemplo, as ideias positivistas, que a gente vai tratar em algum momento, e eu vou incorporar dentro dessa perspectiva mais ampla de doutrinas sociais do século XIX que tentam pensar essa nova realidade, mas de imediato eu vou tratar das doutrinas no campo da esquerda que começaram a considerar o fenômeno do capitalismo e compreender o capitalismo e a revolução industrial, que se vincula diretamente a isso, como algo a ser debatido, a ser discutido e a necessidade de se produzir respostas em relação a esse acontecimento, né? Então, o capitalismo, só para a gente resgatar em certa medida, ele foi produzindo em algumas contradições. Eu vou centrar um pouco só na análise marxista sobre o fenômeno, embora não seja a única análise existente, e o Marx tem uma análise, uma leitura pessimista, né, do acontecimento, embora reconhecendo também os méritos do capitalismo, sobretudo quando ele debate, discute a sociedade do antigo regime, conforme ele diz, ancien regime, no sentido de avanço, de superação de uma sociedade marcada pelo privilégio, na capacidade de produtiva que o capitalismo atingiu, nos grandes índices, altos índices de produtividade, né? Então a gente tem também elementos do Marx de reconhecimento de aspectos positivos do capitalismo, mas ele faz fundamentalmente uma análise crítica, e crítica não no sentido de falar mal, mas crítica no sentido de entender o fenômeno como quem apreende, entra em contato com uma realidade. Esse é o sentido, só um breve parênteses, esse é o sentido filosófico da crítica. Toda a crítica que a gente estabelece, a gente não está no sentido de falar mal, embora o senso comum em torno do conceito tenha se tornado, o Rafael vai fazer uma crítica, ele vai falar mal. Crítica no sentido filosófico, embora também eu não creia que exista crítica construtiva. Toda crítica ela é como instrumento filosófico, um instrumento de confrontação com a realidade. Então ela tem algum nível de tensão sobre a realidade, ela não constrói, ela desconstrói no sentido analítico, né? Então ela não constrói nenhuma crítica construtiva, mas embora eu não acredite em crítica construtiva, eu sei que a crítica é uma ferramenta que não pode ser analisada no sentido de falar mal. Perdão pela viagem, mas voltando, a crítica que o Marx faz é no sentido de encontrar e observar o fenômeno naquilo que ele entende como a dimensão objetiva, real, concreta do que está acontecendo, né? Então ele diz que o capitalismo ele tem uma dinâmica inerentemente competitiva, né? Essa competição tende a produzir uma tendência monopolística e diminuir o número dos competidores, de forma que gere também uma dinâmica de concentração dos capitais e dos recursos, dos ativos necessários para gerar os processos produtivos e jogar cada vez mais pessoas no campo das condições de só terem a sua força de trabalho para sua sobrevivência.
Isso significa, por sua vez, também dizer que na sua tendência monopolística, ou seja, de reduzir os competidores, de gerar a concentração do capital ou das condições desses ativos econômicos, é inerente ao capitalismo produção de dinâmicas de enriquecimento e empobrecimento. Com isso, Marx diria que o capitalismo é inerentemente monopolista e com essa tendência ele geraria as suas próprias crises, pois a sua necessidade de lucratividade, e isso é inerente também ao capitalismo, encontraria limite porque ele gera, se por um lado, uma dinâmica de concentração, de aumento de riqueza para algumas pessoas, por outro lado, ele gera uma dinâmica de empobrecimento. Por que isso geraria imediatamente, inevitavelmente, crise? É naquilo que o Marx diz que o capitalismo é irracional, porque existe uma dinâmica, e aí é Marx absorvendo e dialogando com pensadores econômicos que foram anteriores a ele, como Adam Smith e Ricardo. Existe uma dinâmica inerente à economia, que é uma lei, vamos dizer, fundamental da economia, que é oferta e procura. Então, para que você tenha uma economia sustentável, vamos dizer assim, que se sustente, que evite as crises, ela precisa gerar uma dinâmica entre riqueza e produção e consumo. A partir do momento que você gera uma concentração de riqueza, você reduz a capacidade de produção a somente alguns sujeitos, alguns agentes. Mas, por sua vez, você vai eliminando daqueles que estão se empobrecendo a redução da capacidade de consumo. Isso teria uma tendência meio que automática ou inerente à dinâmica do capitalismo. Claro que eu estou sendo tudo muito sucinto, que senão teria que ficar muito tempo aqui só discutindo isso. Isso é só uma questão preliminar da nossa discussão. Então, o capitalismo ele geraria inevitavelmente suas crises porque as pessoas não teriam capacidade de consumir e o teto de produção e de lucratividade num determinado território ele seria atingido quando essa tendência monopolista atingisse o alto da sua curva. Isso seria um fator inerente às crises do Marx. Se por um lado os críticos do Marx dizem que a sua lei de inevitabilidade de superação do capitalismo a partir das suas crises estava colocada, e isso, por sua vez, a história não confirmou essa tese do Marx, que a crise é inevitável e a superação do capitalismo como um fator inevitável dentro dessa dinâmica de crise. Se isso, por um lado, a história mostrou que, pelo menos até o momento, isso não ocorreu, por sua vez, é inerente dentro da trajetória de diversas crises do capitalismo. Isso o Marx se acertou na sua análise. São constantes, cíclicas, fazem parte da dinâmica de produção, do modo de produção capitalista, né? Então, Marx, nesse sentido, ele acerta da mesma forma que ele considera, e isso também é um fato recorrente ao longo da história, que em toda situação de crise existe um agravamento, uma tensão na luta entre aqueles que são os donos do capital e desses ativos e os que só têm a sua força de trabalho para sobreviver. Essa realidade de crise produziria uma piora de vida na condição dessas pessoas. Nessas realidades de crise ou nessas situações de crise, essa tensão entre capital e trabalho ela se agrava. E, de modo geral, isso também é algo que o Marx se analisou, isso, na minha humilde percepção, se confirma ao longo da história. Em todo contexto de crise, existe um conjunto de medidas e de ações estabelecidas pela burguesia como classe dominante, no sentido de preservação das suas condições e de piora das condições de vida da classe trabalhadora. Ou seja, a maneira que, de modo geral, as elites dominantes encontram para garantir a proteção das suas condições econômicas agravando o índice e o nível de exploração do trabalho, diminuindo direitos, cortando benefícios, reduzindo investimentos nos salários indiretos, que seriam serviços públicos, cortando orçamento e uma série de coisas que geram efeito, sobretudo da população pobre. Isso vem sendo, ao longo das crises, a medida imediata, sem confrontar quem são aqueles que
causam essas crises, né? Não são os trabalhadores que causam as crises, né? São aqueles que têm o capital e que estão lutando, competindo na sua lógica competitiva. Com isso, o lucro ele é a finalidade, né, do capitalismo, a produção não somente do lucro, mas a produção de mais-valia, que seria o excedente resultado do capital. Então, isso ao longo da história foi produzindo uma série de contradições e efeitos sociais que as pessoas começaram a pensar. Robert Owen e Charles Fourier, eles são dois pensadores, né, que marcam a história da trajetória socialista. Só uma preliminar, porque eu acabei esquecendo e ia falar sobre isso e acabei esquecendo, peço perdão. Hoje eu vou tentar considerar mais uma comparação entre o socialismo utópico e o socialismo científico. Na próxima aula, porque já tem 10 minutos de vídeo, eu vou trabalhar mais sobre a questão do comunismo, fazendo uma relação com o socialismo, anarquismo. E por fim eu vou tentar trabalhar um pouco sobre teorias malthusianas, sobre positivismo, essas doutrinas sociais que vão pensando a sociedade ao longo do século XIX, né? Robert Owen e Charles Fourier, eles são aqueles pensadores identificados com uma corrente do campo socialista definido como socialismo utópico, em detrimento do socialismo científico. Eu vou explicar o porquê, embora isso seja um juízo de valor que identifica esses pensadores dentro de uma perspectiva do marxismo, ou seja, quem definiu esses pensadores como socialistas utópicos foram os marxistas, na medida e no processo em que o marxismo foi se consolidando como uma chave dominante, sobretudo no século XIX e início do século XX, como uma chave dominante no pensamento de esquerda e no movimento dos trabalhadores. No entanto, nesse contexto do pensamento desses, no momento que esses pensadores estavam produzindo suas formulações, elaborando o seu pensamento, eles não tinham essa identificação. E lembrando que são juízos de valor que não me cabe fazer. O que cabe é somente identificá-lo dentro de um debate da trajetória do pensamento socialista, né? E aí eles são identificados como socialistas utópicos, e aí quando eu começar a falar sobre socialismo científico, a gente vai identificar mais quando a gente for considerar sobre Marx e Engels, né? Karl Marx e Friedrich Engels. Eles pensavam num socialismo de cooperação, né? Ou numa sociedade de cooperação. Eles analisaram e reconheceram essa dimensão competitiva do capitalismo, que tendia a uma tendência, foi ótimo, mas que tendia a um aumento da concentração da riqueza e um aumento da pobreza, e defendiam que uma sociedade de cooperação, de forma a superar esse modelo competitivo, seria necessária, de forma a garantir direitos e condições de vida adequadas para os trabalhadores e de forma também a restringir o excesso, né, competitivo e de lucro, desejo de lucro e de produção de excedente por parte dos capitalistas, né? Eles tinham, na verdade, uma crítica a essa dimensão fortemente competitiva que é inerente ao capital, né? Inclusive Charles Fourier, ele defendia a necessidade de construção de uma sociedade no qual o trabalho ele se associasse ao prazer, né? Então esses caras, na verdade, eles não estavam necessariamente entendendo o capitalismo como algo na sua totalidade ruim, mas algo que deveria ser aperfeiçoado, que deveria ser reformado, que deveria ser, vamos dizer, de uma outra maneira, humanizado, né? Então, eles tinham uma compreensão de que era preciso e necessário construir medidas numa sociedade dentro de uma lógica da cooperação. Auguste Blanc, ele era já um pensador. Robert Owen era inglês, Charles Fourier era francês, né? Auguste Blanc, ele já era um líder também identificado com o socialismo utópico, mas que tinha um viés revolucionário, defendendo uma vanguarda voltada para a conspiração, de forma a construir um quadro, né, político e social que gerassem as condições de uma ruptura revolucionária. Auguste Blanc, ele era muito influenciado, Blanqui, né, perdão, ele era muito influenciado
pelo pensamento jacobino, pelo momento jacobino da Revolução Francesa. Então essas ideias estavam influenciando a sua estratégia política, a sua leitura de ação política de forma de superação do capitalismo. Ele também era fortemente anticapitalista, né? Então a sua estratégia, a sua leitura não era dentro dos marcos da reforma, mas era dentro dos marcos da revolução. E Saint-Simon ele defendia já uma sociedade também em alguma medida definida pela cooperação, mas sobretudo de uma maneira que fosse administrada de maneira coletiva, ou seja, essas representações no sentido do afunilamento do poder e da representação política, ele entendia que a gestão da cidade ela deveria ser aquilo que a gente poderia aproximar da democracia ou de uma gestão coletiva, participativa, em que as pessoas estivessem envolvidas nesse processo de construção. E o que distingue o socialismo utópico? Lembrando que essas duas categorias são juízos de valor, socialismo utópico do socialismo científico. É que Marx, quando ele começa a produzir o seu pensamento, né, ele faz uma análise na busca da estrutura de funcionamento, ou seja, de encontrar a lógica do funcionamento dos próprios fenômenos capitalistas, né, do próprio capitalismo como modo de produção. E o Marx define esses pensadores que são anteriores a ele como socialistas utópicos, e é uma maneira e uma confrontação que ele faz, sobretudo num livro chamado Ideologia Alemã, como utópicos, porque ele entende que grande parte das proposições desses pensadores estão no campo de uma certa boa vontade, sendo que o Marx, analisando o capitalismo como uma lógica, ele entende que a boa vontade não é suficiente para alterar a dinâmica de funcionamento do próprio capitalismo. Com isso, ele diz que o capitalismo ele tem uma lógica que não permite que as pessoas se relacionem dentro de uma realidade de relações de produção capitalistas de acordo com uma boa vontade. A boa vontade, tendo em vista uma realidade competitiva, seria um ato de suicídio econômico e social, né? Então, Marx entende, por exemplo, quando ele analisa os próprios capitalistas, ele analisa como eles reféns da própria lógica. Não caberia a eles, por exemplo, definir um patamar salarial para os trabalhadores e abdicar, por exemplo, de índices de lucratividade, de ganhos em relação aos processos produtivos, pois eles estariam condenando a sua própria condição à falência. Então ele diz que existe uma certa inevitabilidade no sentido de se inserir a essa competição, né? De se inserir a essa dinâmica. Então a lógica do capitalismo ela seria competitiva, inevitavelmente competitiva, e que tenderia a essa dinâmica da desigualdade, de produção de desigualdade, que submeteria a maioria aos interesses econômicos de uma minoria social. Deixa eu travar aqui o... Pronto. Aí eu vou ver se eu falo na próxima aula para não tornar complexo, porque eu acho que já teorizei demais aqui. Eu vou tratar um pouco mais sobre mais-valia, que é um conceito importante para a gente compreender essa dimensão, mas o fundamental para a gente distinguir o socialismo utópico do socialismo científico é que o Marx entende que o socialismo científico ele está voltado para uma análise científica das estruturas, né, do próprio capitalismo, que define uma lógica de funcionamento do capitalismo e que, por sua vez, cabe ao movimento crítico do socialismo produzir uma estratégia considerando esta realidade, que aí eu vou tratar um pouco mais na próxima aula, quando eu for defender e definir um pouco mais sobre o socialismo e o comunismo, né? Que o Marx diz que existe uma estratégia, para além da análise econômica que ele faz, ele também faz uma análise histórica. Por isso que o campo de pensamento do Marx, ele diz, é definido como materialismo histórico e dialético. Por que materialismo histórico e dialético? Porque ele analisa a materialidade, a realidade objetiva, ele tem
pretensão no seu pensamento e na sua elaboração de atingir uma realidade existente, objetivamente existente. Não somente, inclusive tem uma frase muito forte dele, né, que os filósofos pensaram o mundo, né? Então agora chegou o momento de transformá-lo, né? E isso seria uma tarefa da política, da ação política, e não somente do pensamento. Não que o Marx fosse contrário ao pensamento, mas é que ele entende que é a dimensão, inclusive ele usa muito um conceito praxis, que ali é pensamento e ação, né? Mas ele diz que é um momento da transformação do mundo e não somente um momento da leitura, da interpretação do mundo. Mais do que interpretar o mundo, era necessário transformá-lo. E aí o Marx faz uma análise da história, e na história do mundo ele diz que o mundo foi marcado pela transformação da natureza. Só existe sentido de história para os homens porque a natureza ela foi transformada a partir do trabalho. E ao longo da história, o trabalho ele sempre foi explorado em diversos modos de produção que constituiriam minorias justificadas por diversos recursos de poder religioso, militar e tudo mais, mas essas minorias exploravam trabalhos excedentes do trabalho produzidos por uma grande maioria. Para ele, o capitalismo é somente uma fase que simplificou essa forma de exploração, reduzindo essa exploração a duas classes: a burguesia, detentora dos meios de produção, detentora da propriedade privada, das condições da propriedade privada no sentido produtivo, dos meios de produção, e a grande parcela da população que sobrevive do seu trabalho porque tem que vender a sua força de trabalho, a sua força vital, o seu tempo livre para o trabalho, para o dono desse meio de produção, para sobreviver. Então Marx diz que nessa análise que ele faz, porque eu também não quero desdobrar muito a análise que ele faz da trajetória porque do materialismo histórico, ou seja, a história do mundo é uma história material, é uma história material em relação ao trabalho e da exploração do trabalho. Essa relação dessa história material e dessa exploração do trabalho sempre estruturou a história do mundo dentro de uma lógica de classes em torno dos processos produtivos. Ou seja, a visão do Marx também da história é uma visão em torno da luta de classes. Ele diz que se em diversas fases da história do mundo, a história do mundo foi sendo sucedida por modos de produção, produzindo suas classes sociais em disputa em torno do trabalho e da apropriação da riqueza, ele diz que a história do mundo também é uma história em torno dessa apropriação ou da ampliação da apropriação da riqueza do seu próprio trabalho. Ou seja, a história do mundo é marcada pela sucessão de modos de produção, pela exploração do trabalho e pela luta de classes em torno dessa riqueza que é produto do trabalho social. Então Marx faz toda essa discussão nesse sentido. Então a luta é a luta de classe. Então ele diz que para o capitalismo, para fechar, na análise econômica que ele faz, que é